essa situação dessa pandemia virou um enorme imbróglio político, ideológico, essa porcariada toda que vocês estão vendo, e tem essa possibilidade também da gente eventualmente receber outras vacinas. A Pfizer e a Moderna estão com duas plataformas vacinais muito interessantes. Só para explicar para as pessoas, a vacina do Butantan é um vírus inativado. Você cresce o vírus em células, geralmente são células em rim de macaco ou alguma outra célula. Depois o vírus vai para o sobrenadante, ele sai da célula, você pega ele ali boiando em volta das células, purifica esse vírus, aí trata eles com uma substância que vai inativar o vírus. E esse vírus, ele basicamente morre, ele não consegue mais replicar, mas ele tem a forma exata do vírus, como o sistema imune gosta de ver, uma partícula viral, e o sistema imune agora faz anticorpos contra essas superfícies, essas proteínas que estão fora do vírus. Então, essa primeira vacina de vírus inativado foi aquela que está sendo produzida no Butantan, está tendo esse problema todo das pessoas calcularem a eficácia da vacina, ou seja, qual a porcentagem de sucesso que a vacina causa nas pessoas, né, em termos de proteção. Esse número está sendo contestado, está muito confuso isso tudo, mas é uma vacina que normalmente deveria funcionar bem. Vírus inativados geralmente são vacinas que, desde a época do Jonas Salk, que foi feita a primeira vacina efetiva para poliomielite, é baseada no vírus inativado, e plataformas de vírus inativados geralmente são as mais rápidas a se desenvolver. A outra vacina, essa da AstraZeneca, eles pegaram um adenovírus de símio, modificaram o vírus para ele ter dificuldade para replicar nas células humanas, mais ainda, porque como ele é de símio, ele não replica já bem em célula humana, e colocaram na informação genética desse vírus proteínas do SARS-CoV-2, ou seja, do vírus que causa Covid-19, esse coronavírus que está aí fazendo essa lambança. E o que acontece é quando você injeta essa vacina intramuscular na pessoa, como você injetou outra também, ele vai entrar em algumas células humanas e vai produzir as proteínas virais que vão ser agora expostas na superfície dessas células e vão causar uma resposta imune. A terceiro tipo de plataforma, que ainda não chegou no Brasil, mas está sendo cogitado, são essas vacinas ditas vacinas de RNA mensageiro, no qual você sintetiza rapidamente um RNA mensageiro, ou seja, uma informação genética que vai especificamente funcionar no citoplasma da célula, não no núcleo, portanto não vai se misturar com a informação genética da célula. Ele não tem sinal de endereçamento nesse RNA nuclear, ou seja, ele não vai sair do citoplasma. E lá no citoplasma, esse RNA vai produzir as proteínas, que são os imunógenos virais, algumas proteínas do vírus, que vão ser agora apresentadas fora dessa célula e vão gerar uma resposta imune. Então, essas são as três plataformas. A terceira plataforma que eu acabei de citar é que a Moderna e a Pfizer desenvolveram. As plataformas tipo da AstraZeneca, tem a Johnson Johnson usando um outro adenovírus, fazendo uma vacina parecida. Tem a vacina também russa, que é baseada também no adenovírus. E tem essa vacina de vírus inativado do Butantan. Então, são essas plataformas. Em princípio, as plataformas vacinais que estão mais próximas de serem aplicadas, ou já estão sendo aplicadas em alguns locais. E é isso que nós temos no Brasil hoje em dia. Vai ser essa vacina aí da Sinovac, ou sei lá o nome, porque lá na China é complicado, porque tem uma empresa que faz com vários nomes, várias empresas, outras. É muito complexo entender. Eu não estou entendendo direito ainda o que é feito, quem faz o quê, quem que é o nome de frente de quem produziu. É tudo um pouco confuso. Nebuloso. Mas tudo bem. A vacina é boa, na sua opinião? Ela deveria funcionar. Essa questão de eficácia é uma questão que é um pouco complicada, mas a gente tem que entender que uma eficácia mais baixa do que 95%, como tem sido ou acima de 90% para as vacinas da Pfizer, da Moderna, assim por diante,
não é tão ruim se você der, por exemplo, um reforço vacinal algumas semanas depois e essa eficácia aumentar e melhorar. Isso que eu ainda não vi dados também, eu não sei como é que vai funcionar isso. Então, hoje em dia tem muita discussão acontecendo na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Talvez, por exemplo, eu acho que a Pfizer ou a Moderna fizeram um ensaio onde metade da dose causava uma resposta imune equivalente, ou seja, isso era uma maneira de uma dessas vacinas de RNA gerar o dobro de vacinações com a mesma quantidade de doses existentes atualmente. Então, isso daí é uma coisa importante, as pessoas estão tentando entender isso é uma coisa que deveria ter sido determinada lá na fase 2, há meses atrás, mas tudo bem. E a gente está fazendo tudo muito rápido. Então tem essa história da dose, tem a história do espaço entre a dose primária e o reforço vacinal que é dada, o segundo, que se chama de boost, esse boost, tem pessoas falando em 21 dias, mas tem uma discussão bem grande acontecendo em outros lugares e talvez atrasar o boost algumas semanas ou meses, etc. e tal, e muita gente dizendo, mas o que vai acontecer com a resposta à primeira vacinação? Será que dá uma cobertura suficiente para a gente poder esperar e dar um reforço em quantas semanas, dias ou meses depois, sem ter problema? Então, a coisa, à medida que vai andando, vai sendo modificada, vai sendo adaptada, e é característico isso de uma situação que nem essa, emergencial, onde a gente está correndo contra o tempo e principalmente correndo contra o espalhamento do vírus. A minha posição se resume, Leda, de uma forma a uma coisa bem simples. Eu sou da convicção de qualquer plataforma vacinal dessas disponíveis é melhor para por exemplo, uma pessoa em estado em risco, um idoso com comorbidade, do que o vírus. Então, no certo sentido, a gente pode imaginar que a escolha da vacinação tem que ser feita com base no risco que a gente, nesse momento, entende as pessoas estarem expostas a. Ou seja, pessoas que estão expostas a alto risco, seria interessante eles se vacinarem. Pessoas acima de 60 e poucos anos de idade, que tenham alguma comorbidade, diabetes, obesidade, hipertensão, problema cardiovascular, algum problema, é importante essas pessoas, caso o médico delas concorde, ser vacinado, porque o médico sabe do status da pessoa de saúde. Se o indivíduo ele tem, por exemplo, se ele tem algum problema de imunossupressão, ou essa é uma pessoa que a vacina pode ter alguma outra implicação, mas isso tem que ser discutido com os médicos. Então, esse é um assunto que as pessoas deviam ter o conforto de discutir com o próprio médico ou com os médicos e tomar uma decisão baseada em como ele entende o risco que ele está exposto a. Então, novamente, se a pessoa é muito jovem, é uma criança, etc. e tal, vacinação desses jovens só se justificaria caso a gente perceba, por exemplo, que a malha de transmissão é muito dependente deles. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!